Amanhã nós temos uma estreia que vai movimentar a televisão brasileira. José Luiz da Atena estará no comando do Brasil do Povo lá na Rede TV. Mas olha, antes de falarmos aí sobre a estreia, fique você sabendo que o da Atena já começou a mandar algumas indiretas para os seus concorrentes, para os seus rivais de programas policial. Clica aí nesse like para você me ajudar, por favor, hein? Não custa nada, de graça, e você dá um maior apoio aqui para o nosso canal. E claro, também, eu quero saber o seu comentário. Vamos às nossas apostas. Aqui não é jogo do tigrinho, mas vira e mexe nós fazemos as nossas apostas nos comentários. Quanto de audiência você acha que José Luiz da Atena dará lá na Rede TV? Lembrando, tá? Porque tem gente que é muito louca que fala que vai dar 10 pontos. Nem se cair um meteoro na Terra, a Rede TV vai conseguir dar 10 pontos de audiência, gente. Eu acho que o da Atena vai ficar entre 0,4 e 0,5 no Ibope, sendo bem otimista, tá? Bom, gente, já vai deixando seu comentário, a sua aposta aí, porque olha, seguinte, da Atena andou mandando aí algumas indiretas para os seus rivais, para Luiz Bate, para Gotino, para Marcão do Povo, Eleandro Passaia, todo mundo que faz programa policial igual ele. Vocês acreditam nisso? E eu separei aqui duas entrevistas recentes que o da Atena deu esta semana, prestes a estrear o seu programa, e algumas respostas me chamaram a atenção. A primeira delas foi uma entrevista com o jornalista Flávio Rico do portal Léo Dias. Quer ver? Tá aqui. Olha só, em uma entrevista longa até, tem algumas perguntas aqui, mas o que mais me interessou foi nessa daqui, onde eu senti uma alfinetada nos concorrentes. A pergunta era o seguinte, ó. Uma de suas características é o dinamismo e a agilidade. Como você pretende imprimir este ritmo à equipe? Aí olha só o que o Datena responde. Primeiramente, destacando fatos ao vivo e fazendo o possível para dar a notícia da maneira como ela é, no momento em que ela acontece, usando as fontes que nós temos. A informação é o mais importante. Pega essa parte. A informação é o mais importante, diz ali da Atena. A opinião, hoje em dia, ficou relegada. Ainda tem quem goste de fazer o programa em cima de si mesmo e se tornar a estrela do programa. Esse nunca foi o meu estilo. Eu sempre usei os meios que tinha para passar a notícia. Acho que essa seja a força dos programas que eu apresento. Não centralizo o programa em mim. Gente, isso daqui é uma indireta, é uma alfinetada, principalmente daqui, ó. A informação é o mais importante. Hoje em dia, as opiniões ficaram relegadas, tá? E ainda tem quem goste de fazer programa em cima de si mesmo e se tornando a estrela do programa. Esse nunca foi o meu estilo. Eu não sei vocês, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu senti sim aqui uma alfinetada, principalmente a Luiz Bate, tá? E a gente sabe muito bem que ele, o Bate, até mesmo o Marcão do Povo, né? Da Atena não se bica com Bate e Marcão do Povo. E segundo aí as palavras, tem quem goste de fazer programa sempre voltado para si mesmo. Sabe aquele tipo de pessoa que fala, eu tive uma situação, eu tenho as minhas fontes, eu e bababá. Segundo da Atena, a informação é o primórdio de um programa policial e não é o estilo dele, não. Eu senti uma indireta, vocês sentiram? Achei ali um recado dado. Mas olha, tem uma outra entrevista também que o Datena deu em entrevista ao F5 da Folha de São Paulo. E aqui ele conta algumas coisas mais interessantes, né? Olha, o jornalista pergunta o seguinte: por que você decidiu sair do SBT e voltar para a Rede TV? O Datena então teria respondido: eu resolvi deixar o SBT porque lá eu já havia cumprido a minha promessa para o Silvio Santos de um dia trabalhar lá dentro. Admiro demais a Daniela Beirute, a família dela, mas os rumos que a emissora estavam tomando ali não estava batendo com aquilo que eu pensava em continuar fazendo com os meus programas. Eles tinham de tudo, inclusive reportagens policiais, mas nós já estávamos batendo ali 5 pontos de pico ou algo assim com situações mais leves. Raramente, né, Datena? Vamos falar a verdade. Raramente o Tá Na Hora ali dentro do SBT bateu 5 pontos de audiência. Bateu, mas foi raro, né? É um ponto aqui da gente destacar que não estava tão consolidado assim com você lá não, tá? É que ele continua dizendo
dizendo que as mudanças editoriais ali do SBT contribuíram para a saída dele ali dentro da emissora, já que o programa dele é sempre voltado para prestação de serviço, segurança pública, várias outras situações e não ficar dando notícias apenas mais leves, né? A próxima pergunta destacava o seguinte, ó. Você chegou a conversar com a Daniela Beirute sobre a sua saída? E ele responde, foi uma opção. E acredito que a Daniela entendeu bem o que eu disse, mesmo porque ela me mandou vários recados dizendo que as portas estão sempre abertas ao SBT. Duvido, acho que da Datena nunca mais pisa no SBT. Foi um prazer ter trabalhado com a Daniela, uma moça jovem que admiro demais. Mas eu amo o Amilcar como amigo e também gosto muito do Marcelo de Carvalho. Adoro a Rede TV. Trabalhei lá por pouco tempo, mas como sempre tive um bom relacionamento com eles, achei que era o momento ideal para eu voltar para a Rede TV. Destaca aqui, então, o Datena, dizendo que conversou com a Daniela. Ó, eu não sei se o Datena tá com essa banca toda com a Daniela Beirute não, viu, gente? Acho que ele é visto lá dentro do SBT hoje como uma persona não grata, né? Tava lá, foi contratado, tiraram o Marcão do Povo para colocar ele e de repente do nada ele assina com a Rede TV. A Rede TV? Eu acho que é um pouco... Acho que não caiu nessa conversinha que ele saiu tão bem ali com a Daniela Beirute, não, viu? Ele fala aqui do Jorge Cajuru, que ele é amigo do Jorge Cajuru há muito tempo, que o Cajuru, de fato, ajudou ele a ir pra Rede TV, assim como o Ratinho também ajudou ele a ir ao SBT. Essa pergunta aqui eu achei boa, viu? Ele fala o seguinte, a pergunta, gente. Você vai enfrentar o Cidade Alerta, Teu Filho no Brasil Urgente e a volta do Aqui Agora lá no SBT. Como pretende se diferenciar dos seus concorrentes? E olha a resposta do Datena. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Afinal, de todos que sobraram aí nesses vespertinos, fui eu quem começou esse tipo de programa. E Datena garante que ele foi o pioneiro de programas policiais, viu, gente? Logo depois do Ney Gonçalves Dias, que fazia o Cidade Alerta na Record. Tive bons momentos nesses programas em todas as emissoras. Porque por onde passei, obviamente que alguns não foram tão bons assim, né? Mas antigamente a TV aberta dava mais audiência, uma audiência extraordinária. Foi na Record onde a gente atingiu o máximo. E a gente chegou a bater, inclusive, novelas da TV Globo. Eu cheguei a ser contratado pela Globo. É verdade isso aqui, tá? O Datena ia comandar o Linha Direta lá no início dos anos 2000. Mas a Record fez uma contraproposta e pediu lá na época pra ele ficar. Que é exatamente o que ele diz aqui nessa resposta. Que ele pediu pra ficar, né? Essa pergunta sobre brigar ali com o próprio filho na audiência, ele diz o seguinte, ó. Quanto ao fato de enfrentar o meu filho, não é questão de enfrentar o meu filho. Eu não vou disputar coisa nenhuma com ninguém. Eu apenas vou fazer o meu trabalho. Ele é muito jovem, muito mais jovem do que eu, tanto que é meu filho. Espero que ele tenha sucesso lá no trabalho dele, como outros concorrentes também tenham sucesso. Só que ele é diferente porque é o meu filho, disse ali o Datena. Sobre se aposentar, o Datena disse que ainda não tem certeza sobre isso não. Isso aqui eu achei um pouco de hipocrisia, porque lá no SBT, ele vivia dizendo, lá não tá na hora, que queria morrer no SBT, que ia ficar mais 1 ano e meio só na televisão, que já ia se aposentar. Quem é que lembra disso? Várias vezes ele falou isso, não é segredo pra ninguém. Agora ele vem com um papinho diferente, viu? Inclusive achei essa resposta dele aqui meio nada a ver, tá? Ele fala, olha só, eu tenho que trabalhar. Eu não sou um homem rico, não sou um homem milionário. Ah, Datena, você não é um homem milionário? Só aquela Porsche que você fica andando, aquela, se eu não me engano, uma Porsche azul, cinza. Aquela Porsche ali vale uns 600, 700 mil. Só o seu carro vale isso. Você não é um homem milionário? Você tá muito louco, né, Datena? E ele diz, ó, que ainda pretende trabalhar mais um pouco, porque tem apenas 68 anos de idade. Tá vendo? É um discurso completamente diferente do discurso que ele tinha lá no SBT, onde dizia, garantia que iria se aposentar com no máximo aí mais 1 ano e meio de televisão. Sobre a estrutura da Rede TV, ele diz o seguinte, ó, a estrutura de trabalho é impressionante. A Rede TV tem um parque técnico muito bom, nível Globo em relação a estúdios. Isso é verdade, tá, gente? A gente tanto fala da Rede TV e tal, mas a Rede TV tem um parque tecnológico realmente muito bom.
É porque, claro, ela é a emissora mais jovem, né, em termos de estrutura, assim, ela tem 25 aninhos, a Rede TV, comparada às outras, a estrutura dela é realmente nova. Esse prédio onde ela fica localizada agora foi construído em 2004, 2005, ou seja, não é tão antigo assim. E ele foi feito para ser uma emissora de televisão. E, de fato, a Rede TV tem uma estrutura tecnológica muito boa. O problema é que não sabem usar, né, aí são outros 500. Mas tem bons equipamentos, de fato, isso é bem verdade, né? Ó, a TV aberta é inegável que sofre com a chegada aí de outras empresas. Então ele diz que a Rede TV tem uma excelente estrutura, viu? E a última pergunta, que eu acho que é muito boa, aqui ó, essa foi de fato a última troca de emissora? Como você se vê no futuro? E o Datena responde, ó, se foi a minha última troca de televisão, eu não sei. Gente, juro, o Datena é uma piada, né? O futuro a Deus pertence. Eu pretendo não trocar de televisão, a não ser pela aposentadoria. Espero que assim seja, né? Meu compromisso é com o público da Rede TV. Espero que entenda bem o nosso programa e que assimile, tá? Goste e assista ao nosso programa. A vida é uma corrida de 400 metros com barreira. Não sei se é a última barreira que vou enfrentar, mas pretendo que essa corrida seja a minha corrida final do profissionalismo. Daí eu vou para a aposentadoria. Eu penduro, não digo as chuteiras, já que estou falando sobre corrida, mas o sapato de prego, que na minha época era sapato de prego, né? O da corrida da Rede TV para a aposentadoria garante ali o Datena, né? Ou seja, eu digo para vocês, a minha aposta é que o Datena vai ficar 6 meses ali na Rede TV. Façam as suas apostas aí também. Quanto tempo o Datenão ficará no comando do Brasil do Povo, que estreia amanhã na tela da Rede TV, às 6 horas da tarde até 7h55. E aí, gente, o que vocês acharam dessas opiniões aqui do Datena? Muito louco, né? Ele não fala nada com nada, como pode? Ai, olha, enfim. Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você, hein? Tchau!